Uma amiga me escreveu o seguinte, ela viu um vídeo, né, na qual eu falava, eu acho aquele vídeo mesmo que eu fiz com a minha filha, que eu estava falando sobre um exemplo, né, dos Puranas, de um rei muito piedoso, que largou o seu império no final da vida apenas para se dedicar a Deus, a lembrança de Deus. Só que um dado momento da sua vida, quando ele estava lá nesse esforço ascético, ele viu um antílope, um cervo, né? Fêmea que estava grávida, ela caiu, morreu e deixou o filhotinho. E aí ele foi lá e se compadeceu do bichinho e cuidou dele. E aí ele passou a dividir a sua meditação, a sua tapácia, né, a sua meditação em Deus, com também os cuidados com o animalzinho, que foi crescendo e tudo mais. Ele acabou se afeiçoando com o bichinho, como normalmente nós nos afeiçoamos aos animais de estimação que viram nossos amigos, nossos parentes, nossos queridos, né? Todos nós conhecemos isso. Então acaba acontecendo que em um dado momento da vida dele, ele que estava vivendo uma vida completamente reclusa, deixou família, deixou riquezas, deixou poder, deixou tudo, apenas para se concentrar na sua constante busca de pensar em Deus, acabou caindo e morrendo acidentalmente, e no momento da sua morte, o seu coração estava muito ligado àquele animalzinho, ele acabou pensando nos últimos momentos da sua vida, não em Deus, mas sim no animalzinho. Não foi programado, é que o seu coração se voltou para aquilo que realmente estava mais conectado. Porque o nosso coração sempre está apegado a alguma coisa. Sempre! Então, ou é Deus, ou é alguma outra coisa que Deus criou. Ok? E aí acontece que aquele homem, que era um grande rei, que era uma grande alma, renasceu como um cervo. Porque o seu pensamento foi para aquela forma. E aí, ao invés de ele ir para Deus, se ele tivesse pensado em Deus, ele iria para Deus. Ele continuou no mundo. E aí ele teve uma vida breve como servo. E depois de voltar ao nascimento humano, como ele era uma alma muito avançada, ele teve a capacidade de lembrar das suas vidas anteriores. E ele lembrou daquilo que o fez se afastar de Deus. Então ele passou a viver uma vida como um completo louco para o mundo, porque ele não queria se envolver com nada, queria apenas ficar vinculado a Deus. Uma amiga, ouvindo essa palestra, disse assim: eu espero que a história do homem que vira antílope seja um mito, para que as pessoas prestem atenção aos pensamentos. Porque eu não quero virar um Yorkshire na próxima vida. Ela disse isso rindo, porque ela tem um Yorkshire, se apega ao bichinho e não quer renascer como Yorkshire. Bom, primeiro ponto é assim, é que não é um homem que vira um antílope, né? Não é isso que a história está contando. Está contando que uma alma espiritual eterna que virou o homem, que nasceu como homem, depois nasceu como um antílope. E depois nasceu como homem de novo. Qual é o ponto aqui? É que os nossos pensamentos vão nos levar para aquilo que o nosso coração quer. Então, se nós queremos Deus, nós devemos levar o nosso coração para Deus, para que os nossos pensamentos venham a refletir isso. E nós venhamos a terminar essa jornada aqui e irmos para o amado. Se é o nosso amado, se não for o nosso amado, a gente vai para o nosso amado aqui. O Yorkshire, o Antílope, o Fluminense, sei lá, o socialismo, essas coisas todas, né? As experiências que nós queremos ter aqui. Nós vamos nos vincular, então, às coisas que nós realmente queremos. Então, essa é a mensagem, né? O que é um mito? O mito é uma exposição de uma verdade histórica através de uma compreensão, muitas vezes, né? Em forma de saga, em forma de anedota e tudo mais. Tem uma cor que nos conecta a personagens para incutir em nós uma verdade fundamental. Isso não significa dizer que muitas vezes as coisas realmente não aconteceram. Aconteceram historicamente também, mas o ponto fundamental é o cerne da questão aqui. Então o primeiro ponto é esse. O que nós somos? Nós somos almas espirituais eternas. Então, nesse sentido, o próprio nascimento humano é muito triste. Nesse sentido, o próprio nascimento humano é uma redução muito grande daquilo que somos. Nós somos partes do Senhor. Não é? Nós não somos a orelha do Senhor, o nariz do Senhor, o queixo do Senhor, não é isso, ok? Mas nós somos da natureza que é parte dele. Então nós somos muito maiores do que isso. Aqui que nasce, cresce e morre, que espirra, fica resfriado, né? E vota errado, e sei lá, é tolo, tem dúvidas, essas coisas. Então,
O nosso nascimento humano, embora seja cheio de precariedades, é o único que nos possibilita meditar a respeito da nossa vida interior, buscar saber quem nós realmente somos e buscar Deus. Os outros nascimentos não são assim. Eles não têm essa possibilidade, né? As pessoas podem admirar muitos animais, mas os animais não alcançam transcendência. Então, quando a nossa alma espiritual eterna se vincula a uma forma animal, nós passamos num período estacionário aqui. Então temos que recobrar a possibilidade de nascer como seres humanos para voltar a ter a chance de pensar em Deus. Então qual é o X da questão? O que essa história nos remete? Que nós não devemos ter animais de estimação? Não, não é isso. Mas que nós devemos ter em relação às coisas da vida aquilo que Sri Ramakrishna diz, a mentalidade da empregada do interior que foi trabalhar na cidade grande. Ela cuida da família de um patrão. Ela pega as crianças dele no colo e diz, meu Hari, minha Radhika. Ela fala, a nossa casa, o nosso carro, o nosso quintal. Ela trata tudo como se fosse dela, inclusive as crianças, a casa. Mas lá no seu coração ela sabe que aquelas crianças não são dela, que a casa não é dela, que dela mesmo é aquela família que ela deixou lá na aldeia. Então, o nosso coração precisa voltar para Deus. Mesmo que nós estejamos aqui atuando com as coisas do mundo, como por exemplo cuidando de um animalzinho. Eu tenho uma gatinha, eu tenho uma cachorrinha, eu gosto muito delas, eu trato com muito carinho, eu quero que elas vivam sempre felizes e bem, mas eu preciso não fazer com que elas sejam todo o meu coração. E assim, o mesmo, né, guardar as devidas proporções em relação à minha esposa, em relação aos meus filhos, em relação à minha mãe, em relação ao meu irmão, aos meus sobrinhos, aos meus amigos, a tudo. A tudo que faz parte dessa configuração transitória relacionada ao personagem transitório Marcelo, né? Sri Ramakrishna dizia, a tartaruga deixa os seus ovos na areia e vai singrar os mares, mas ela sempre está com a sua cabeça lá onde deixou os ovos. Então assim, nós vamos singrar pelos mares do mundo, vamos ter nossos relacionamentos e atividades, mas a nossa mente deve estar profundamente em Deus. Como fazemos isso? De tempos em tempos. Retiramos para meditar, só Deus e a gente. Choramos por Ele, dizemos, ó Senhor, dê-me amor por Ti. Regularmente cantamos o Seu santo nome. Ouvimos Suas glórias, Seus ensinamentos, contemplamos Sua imagem adorável, não é? Servimos a nossa vida como um serviço a Deus, não é? E, se temos oportunidade, convivemos com os devotos, para aumentar em nós essa possibilidade de que nosso coração verdadeiramente esteja em Deus. Que é muito difícil, porque esse mundo que Deus criou nos atrai para os cervos e Yorkshires. Então, nosso trabalho, a luta é para que, sem que nos tornemos assim pessoas, né, alheias a tudo e assim, né, antipáticas e solitárias e sozinhas, porque isso não adianta nada. Se você não tiver seu coração em Deus. Porque ao contrário do que dizem por aí, não é para você se desapegar, se esvaziar. Não, você precisa preencher seu coração de Deus. Porque senão o vazio não vai dar conta. Então essa que é a questão, não é? A vida espiritual é para que o nosso coração mire para Deus. Thakur dizia, né? É como a bússola que leva você para o seu objetivo. Se a agulha da bússola está cheia de lama de mundanidade, dos apegos mundanos, ela não vai conseguir ir mostrar o seu ideal. Então esse que é o ponto, né? Não nos aferrarmos a tantos compromissos, a tantos vínculos, se nós estamos sérios no caminho de vida espiritual. Se a gente fala assim, poxa, Marcela, mas não dá, eu tô tão afim de entrar num partido político, eu tô tão afim de fazer isso, aquilo, a minha paixão nessa vida é a minha profissão. Beleza, perfeito, Deus permite tudo isso, mas só não estranhe que você venha nascer de novo, aqui. Enquanto você quiser continuar aqui, vai ser assim que será, né? Muito bem.